Bom dia, professores, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início ao ATPC de hoje, com os professores de Ciências Humanas. Hoje o nosso ATPC é pós-pandemia e as dificuldades e possibilidades do professor. Nós temos como convidada a mestra e doutoranda, a Jennifer Priscila Dias. Ela é psicóloga, né, e ela vai estar falando também um pouquinho com a gente. Agora, no início, a Dani, PCNP de português, vai falar um pouquinho antes, e depois a Jennifer fala com a gente também, tá tudo bem? Bom dia a todos, bom trabalho a todos. Dani, bom dia. Bom dia, Ana, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom, então vamos lá. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa TPC, cujo título é Pós-Pandemia, as dificuldades e possibilidades do professor. Eu queria falar um bom dia para todos, né? Começando pela dirigente Carla, agradecendo sempre a confiança no nosso trabalho, cumprimentando a Ana Helena, diretora do núcleo, que está sempre conosco, dando suporte, dando apoio, toda essa confiança que ela deposita em nós, PCNPs do núcleo pedagógico, nessa equipe do qual orgulhosamente eu faço parte. Cumprimento aos meus colegas PCNPs, todos os PCNPs, a Salete, que está na moderação, ajudando, o pessoal do NIT, Rodolfo e Paulo, que sempre nos apoiam, nos ajudam, aos gestores, PCs, professores, aos supervisores que estão nos acompanhando, e hoje, especialmente, a psicóloga Jennifer Priscila Dias, que é a nossa convidada, que eu vou fazer a abertura e, em seguida, ela vai nos dar o prazer aí da sua presença. Obrigada a todos e sejam todos bem-vindos, que seja uma TPC muito produtiva, tá? Sou a Dani, PCNP de Língua Portuguesa, tá? Todos já me conhecem. Então, vamos lá. Em julho, nós falamos, né? Eu falei com vocês na TPC e a gente vem falando, a Ana Helena, o Carlinhos, fizeram outras ATPCs falando das competências socioemocionais. Eu só vou ficar com a câmera fechada, gente, por conta de um retorno no áudio que possa dar, tá bom? Então, em julho, nós falamos sobre competências socioemocionais, depois a Ana Helena, o Carlinhos, PCNP, também deram continuidade a esse tema durante a pandemia. E agora nós já começamos a vislumbrar um mundo, né, pós-pandemia, né? Então a gente tem que começar a também ver o que a gente vai falar desse mundo, né, pós-pandemia. Então hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês dessas competências socioemocionais, desse mundo pós-pandemia, e o que a gente espera, né? O que a gente espera desse mundo? Porque é um mundo também diferente daquele mundo que nós vivemos anterior à pandemia, né? Então, o título da TPC é Pós-Pandemia, as dificuldades e possibilidades do professor. Porque quem está aí na ponta, né, como a gente sempre diz, são vocês, professores. Tá? Ana, por favor. Então, a pauta da nossa reunião, né, nós vamos falar sobre o objetivo, que eu já falei um pouquinho, fazer uma dinâmica com vocês, fazer algumas reflexões acerca desse mundo pós-pandemia, e uma palestra com a psicóloga Jennifer Priscila Dias. Ela é psicóloga, mestra e doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp de Bauru, atua no Serviço Universitário de Apoio Psicopedagógico na UNOeste, JAU, e como docente dos cursos de graduação na Faculdade Gran Tietê da Barra Bonita. E hoje, gentilmente, ela está aqui
para falar um pouquinho com vocês sobre tudo isso. Por favor, Ana. Então, o objetivo, né, primordial da nossa pauta é apoiar os professores no período pós-pandemia. Né? Hoje nós já falamos disso, pós-pandemia, refletindo sobre desafios e possibilidades dentro do processo ensino-aprendizagem. O nosso foco sempre é o processo ensino-aprendizagem. Por isso que nós temos que dar suporte para vocês, professores. Nós demos durante todo o período da pandemia, né, em que nós ficamos aí com o ensino online, né, com as aulas online, e agora nós já vislumbramos um mundo pós-pandemia que vem com o ensino híbrido, né, virtual, online e também um pouco presencial. Então, nós temos que continuar dando suporte para vocês, porque esse pós-pandemia exige desafios, mas também abre um leque de possibilidades dentro do processo ensino-aprendizagem. Por favor, Ana. Então, aí está, né, o nosso folder, que foi amplamente divulgado nas escolas, a Diretoria de Ensino Região de Jaú, o título pós-pandemia, as dificuldades e possibilidades do professor, a Jennifer, que é nossa convidada, ilustre convidada hoje, agradeço em nome da Diretoria de Ensino, da dirigente Carla, da diretora do Núcleo Ana Helena, de todo o Núcleo Pedagógico e das escolas. Muito obrigada, Jennifer, pela sua disponibilidade em nos atender prontamente, tá? Então, a Carla, né, a nossa dirigente de ensino, e a Ana Helena, a diretora do Núcleo Pedagógico. Por favor, Ana. Então, olha lá. Em tempos de pandemia, o importante, né, o que nós tivemos que fazer durante o tempo todo da pandemia, manter a sabedoria, né? Nós temos que manter a sabedoria. Por favor, Ana. Então, eu começo, né, com um pensamento, uma frase do Fernando Sabino. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façam um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Fernando Sabino. Então, a palavra que fica aqui para vocês, para nós, é a certeza. Certeza que estamos começando algo novo. É tudo novo. É tudo diferente. É preciso continuar mesmo diante do novo, do desconhecido. Temos que achar escadas, né, no meio desse desconhecido. Às vezes vamos cair. Então, façamos da queda um passo de dança, né? Vamos levantar. Vamos levantar com humor, com dignidade, cada vez que a gente cair, porque é algo novo. E o novo também nos prega peças, às vezes, né? Muitas vezes. E que podemos também ser interrompidos, porque algo ainda pode acontecer, né? Vivemos ainda na vulnerabilidade. Nós não temos a certeza de nada. Então, precisamos ter a coragem para continuar e tirar lições disso tudo. Tirar lições do que foi, do que estamos passando e do que ainda virá. Por favor, Ana. Oi, Ana. Obrigada. O novo normal na educação, né? Então, o chamado novo normal, que nós estamos escutando em várias bibliografias, se falar desse novo normal, ele é alicerçado em quê, gente? No ensino híbrido, né? Que mescla o online e o presencial.
E esse ensino híbrido, ele é amparado e subsidiado pela utilização das metodologias ativas, voltadas às competências do século XXI. Lembra lá em julho que eu falei com vocês sobre as competências do século XXI? Eram aqueles 3 círculos de competências, né? O cognitivo, o interpessoal e o intrapessoal. E eles se interrelacionavam, porque um precisa do outro. E muitas vezes a gente precisa mais do cognitivo do que do interpessoal, outras vezes a gente precisa mais do interpessoal do que do intrapessoal, outras vezes a gente precisa do intrapessoal e do cognitivo, então eles se interrelacionam. Lembrando que essas competências do século XXI, elas já vieram, né? Vieram para ficar. Então, o que é o cognitivo? Eu não posso esquecer o cognitivo, mas eu tenho que atrelar ao interpessoal e ao intrapessoal, né? E eu tenho todas aquelas competências socioemocionais somadas a tudo isso, né? Então, o cognitivo é o conhecimento, o interpessoal é a capacidade de lidar com o outro e o intrapessoal é a capacidade de lidar comigo mesmo, né? E junto a isso, também as competências socioemocionais. E agora as digitais, né? Que nós tivemos que nos familiarizar com tudo isso e lidar com tudo isso. Tá? Então, esse é o novo normal. Esse mundo recheado de todas essas competências, né? Cognitivas, interpessoais, intrapessoais, socioemocionais, alicerçadas com o quê? Com a utilização das metodologias ativas. Tudo bem? Por favor, Ana. Só que nesse novo normal, a figura do professor, ela é fundamental. O coronavírus revelou que o professor é fundamental. É insubstituível. Vocês são a peça mais importante desse jogo. Vocês, professores. Sem vocês, não tem processo ensino-aprendizagem. A principal lição que nós tiramos desse momento e mostramos para o mundo é que o professor, que mesmo com escolas fechadas, o professor, ele é central nesse processo ensino-aprendizagem. A internet precisa, sim, vir. Só que ela precisa da figura do professor associada a ela. Só a internet, só os meios digitais não faz nenhum processo ensino-aprendizagem funcionar. Nós precisamos de vocês. Por favor, Ana. Para isso, nós vamos agora assistir um vídeo bem rapidinho, bem curtinho, cujo título é Sem você, professor, eu não consigo aprender. Só para ilustrar isso. Só um minutinho, gente. Só um minutinho que a Ana já... Ô, Dani, vai, Ana. continua aqui, tá dando aqui que não tá encontrando o dispositivo, eu vou só reiniciar aqui o YouTube, tá?
Tá, você compartilha então a tela, por favor? Isso. Então, a gente assiste o vídeo depois para ilustrar. Então, nós temos uma citação tirada de um livro de uma autora chamada Mari Rangel, né? Então, nós começamos essa dinâmica com essa pergunta. Mas quem é esse professor? Esse bom professor, tão necessário e importante? Então, a partir da citação retirada do livro Representações e Reflexões sobre o Bom Professor, de Mari Rangel, ela diz assim no texto dela: o bom professor é aquele que não dá aula. Ele constrói a aula com o aluno. É esse aluno que nós precisamos também. Construtor da aula, né, gente? É esse aluno que nós precisamos desenvolver como alunos protagonistas. E essas metodologias ativas, elas nos proporcionam isso. Então, agora nós faremos uma dinâmica bem rapidinha no chat. No chat, vocês completarão a frase: o bom professor é aquele que não dá aula. Ele, professor, né, faz o quê? Vamos lá? No chat, rapidinho, só para a gente interagir um pouquinho? Esse bom professor são vocês, gente. Então, vamos pensar aí na prática de cada um. Ele constrói a aula, a Lucilene. Ele constrói conhecimentos, o professor José. A professora Thelma, ele é o mediador do processo, onde o aluno será protagonista, muito bem. O professor Elaine, ele ensina para a vida. O professor Antônio Capelari, ele é a aula. O professor José Luiz, ele aprende com o educando e constrói as relações interpessoais. Muito bem, professor José. Professora Célia, compartilha conhecimentos. Professor Alexandre, transforma o mundo. Professora Joana, ele constrói o aprendizado junto com o aluno. Muito bem. Professora Edione, ele envolve seus alunos na aula e na vida. Olha o ensino significativo, né? Aquele ensino que faz sentido para o aluno. Ele está sabendo por que ele está aprendendo aquilo para a vida, né? A professora Margarete, ele é o mediador entre o aluno e a aprendizagem. Muito bem. O bom professor passa conhecimento. É isso aí, gente. O professor é aquele mediador mesmo, né? Ele não é mais o detentor absoluto do saber, como era no nosso tempo, quando a gente tinha professores, né? Que eles eram os detentores do saber. E só o conhecimento deles é que valia. Agora não, é uma troca. O aluno, nós aprendemos com o aluno e o aluno aprende conosco. Né? O professor José Miguel, ele cativa o aluno. Né? Olha só, o aluno percebe o quê? Primeiro o professor mostra para ele que aquele conhecimento que o professor está passando é um conhecimento que conquista o aluno, né? Depois o professor ensina. Inspira o saber, motiva. Eu acho que a palavra-chave aí é motivar. Né, gente? O que vocês fizeram em todo esse tempo? Vocês motivaram seus alunos, mesmo num período tão difícil. Ele prepara e dá condições para o seu aluno aprender. Obrigada, professor Marco. A professora Ana Cláudia, ele é a renovação, motivação. O professor Rodolfo incentiva o senso crítico, ele é o mediador do conhecimento. Então, gente, é isso aí. Vocês entenderam, vocês praticaram, né, essa lição aí, foram bons professores. O bom professor é aquele que somente não dá aula. Vocês fizeram tudo isso durante todo esse período de pandemia. Por isso que vocês estão de parabéns, por isso que a diretoria de ensino tem tanto orgulho de vocês. Né? Então, é isso aí mesmo. Esse bom professor, ele constrói a aula junto com o aluno, e foi o que vocês fizeram durante todo esse tempo. Por favor, Ana.
Então, olha só, a educação pós-pandemia, ela mistura o online com o offline, né? Então, eu tenho o presencial e eu também tenho o online, né? Misturados. É o blended que eles falam, né? É a mistura. O ensino híbrido é o ensino blended, é o ensino misturado. O online e o offline. Por favor, Ana. Então, o ensino híbrido em sala de aula é a nova cara da educação pós-pandemia, tá? Não adianta correr disso. O ensino híbrido veio para ficar, tá? Então, é a mistura de métodos presencial e online. A Jennifer vai falar melhor com vocês sobre isso. Auxilia no incentivo ao protagonismo do aluno, através das aulas que utilizam metodologia ativa. O aluno adquire responsabilidade e as aulas são mais interativas, né? Nesse blend aí, onde nós colocamos o aluno como protagonista, né? Nessa mistura do online com o offline. Por favor, Ana. Então, a educação híbrida, a definição, como eu já disse, né? Que ela é a mistura e os benefícios dela, né? Deixa o aluno como centro do processo, aulas são mais interativas, o aprendizado colaborativo, né? Porque através das metodologias ativas eu consigo fazer com que meu aluno participe mais. As aulas são mais dinâmicas, acessíveis, flexíveis, tá? Então, a educação híbrida, por que ela é uma tendência? Tá? Nós estamos explicando hoje sobre esse ensino híbrido, porque ele é tão importante nesse período, agora. Por favor, Ana. E a mensagem final aqui é vocês como exemplo mesmo. Então, eu tenho uma citação aí. A segunda função mais importante do professor é ensinar a aprender. A primeira ainda continua sendo o exemplo. Então, o professor, ele tem que ser o exemplo. E no YouTube também, a psicóloga, mestra e doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Unesp de Bauru, a Jennifer Priscila Dias. Bom dia, Jennifer, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Daniele, bom dia, pessoal. Queria só agradecer também o convite e a oportunidade. Para mim está sendo um enorme prazer, imenso em contribuir, ainda mais nesse momento, né? Então, eu queria agradecer inicialmente, né, a minha fala, agradecimento, né, gratidão por poder proporcionar, né, um tipo de levar, né, contribuições, concepções minhas também, enquanto docente, enquanto pesquisadora na área de desenvolvimento e aprendizagem, e eu gostaria, né, de combinar, né, com vocês que esse é um momento nosso, né, de troca e de conversa. Então, gostaria de falar para que vocês se sintam à vontade mesmo para fazerem os apontamentos de vocês, fazer comentários no decorrer aí da nossa fala. Eu vou ter aí os próximos 50, 60 minutos. Então, fiquem à vontade mesmo, tá, pessoal, de participar. Eu gosto bastante e eu acho isso muito importante aí para que a gente consiga sempre enriquecer o nosso momento de formação. Então, agradeço mais uma vez, Daniele, Carla, Ana Helena e a todos vocês por estarem aqui. Se vocês estão aqui nesse momento, é porque vocês fazem a diferença aí, só reforçando todas as falas da Daniele, né? Isso demonstra o quanto vocês estão engajados, estão comprometidos com a responsabilidade de vocês, né, e com a atuação de vocês. Então, eu vou iniciar a apresentação, já coloco para vocês esse meu e-mail, tá? É jennifer.p.dias@unesp.br. Se alguém tiver, né, depois interesse em saber mais sobre o assunto, ou buscar algum tipo de material, eu estou à disposição também por lá. Então, a nossa conversa aí, né, até a Dani já foi trazendo alguns pontos, a gente vai explanar um pouquinho de tudo que a Dani falou, né? Então, sobre a questão da atuação do professor, as metodologias ativas, o ensino híbrido, que é a tendência para os próximos anos, cada vez mais, né, gente?
Então, pós-pandemia, as dificuldades e possibilidades do professor. Pode passar, por favor. Então, trazendo aí os principais pontos inicialmente, né? Nós vimos aí, temos acompanhado o quanto o cenário pandêmico é alvo de discussão mundial, né? E isso em todos os aspectos, não só com relação à educação, mas em todos os sentidos, né? Nós sabemos que as políticas, elas são variadas o tempo todo, né? Tem transformações, atualizações, cada país segue, tenta propor ali estratégias assertivas dentro da realidade, né? Dentro de cada realidade. E o que temos visto aí com frequência é a utilização do termo novo normal, né? Então, o novo normal, ele é uma referência aí sobre como que vai ser essa sociedade, né? Como tem sido aí os desafios, as possibilidades, como que nós estamos dando continuidade aí às nossas atividades, à nossa rotina, perante, né, a pandemia do coronavírus. E esse termo, né, pensando em terminologias, em conceitos, o novo normal hoje, a preocupação dele, né, a gente utiliza esse termo para pensar, né, imaginar e projetar sobre como vai ser o mundo depois que tudo isso passar, né? Então, as pesquisas trazem modelos de como vai ser esse mundo, em todos os aspectos, né, no contexto educacional, no contexto da economia, mercado de trabalho, e cada vez mais estamos tentando projetar aí, entender como temos que agir, nos prepararmos para que consigamos voltar aí, né, aos poucos às nossas atividades. Pode passar, por favor. Então, de acordo com o Gouveia, né, um professor também, o termo novo normal, ele foi gerado, esse termo ele foi criado com a crise financeira de 2007 para 2008, né, para se referir à recessão global. Então, a recessão global foi aquele período de declínio econômico que nós observamos aí mundialmente. E, pensando, né, que o cenário é de adaptação, é um cenário totalmente ímpar, né, os ambientalistas foram os primeiros, os pioneiros, a retomarem esse termo, utilizado lá em 2007. E os ambientalistas chamaram atenção inicialmente de como que foi, né, quais foram os impactos desse isolamento físico na natureza, né, no meio ambiente. Eu lembro que logo no início da pandemia, logo com as primeiras semanas, os primeiros meses, várias notícias, né, a mídia trouxe como que o mundo reagiu perante o nosso comportamento de isolamento, né? Então, deixamos de poluir aí, né, de usar automóveis com mais frequência, enfim, entre outras coisas que minimizaram aspectos no meio ambiente de forma positiva, né? Então, vimos aí animais, observamos um movimento da natureza muito diferente de como havia vindo antes, né? Então, os ambientalistas chamaram esse novo de novo normal. Então, hoje, pode passar, por favor, Ana. Então, esse novo normal, né, a gente estende aí, né, a partir dessa retomada de conceito, de novo, né, porque é uma adaptação global, né, que está acontecendo no mundo inteiro, em todos os sentidos. Né? Então, pensando em pandemia, em pós-pandemia, que é o nosso assunto de hoje, observamos que esse novo normal, ele vai gerar, né, o próprio novo normal, ele tem sido ali um processo de mudança por si só. Ele tem nos dito ali, né, a partir das mudanças, das variações do vírus, da mudança climática, as implicações do clima nesse vírus, né, tudo isso, ele tem, a gente precisa entender ainda, né, é um vírus totalmente novo, mas isso irá implicar em adaptações constantes, mudanças, né, resiliência também,
Então, essa resiliência, essa capacidade da gente superar aí os momentos difíceis e continuarmos lutando, continuarmos de onde tentamos ali, paramos, né? E acho que é legal salientar porque os professores não pararam em momento algum. Muito pelo contrário, né? Estamos trabalhando mais, sempre tentando pensar em formas de proporcionar o melhor tipo, né, de ensino e qualidade de ensino e aprendizagem para os nossos alunos. Então, a gente pensa aí, vamos só retomar a fala, né? Não voltaremos porque não paramos, né? Mas vamos nos readaptar a esse retorno, pensando num retorno global ali, né? De todos os aspectos, tá? Não só na educação. Então, como, por exemplo, ali, um retorno, né? Voltarmos aí às atividades, pensando no aumento da economia, mercado de trabalho, né, muitas profissões novas, a tendência é que surjam, outras também se readaptando. Em relação à nossa saúde enquanto trabalhador, em relação também ao próprio sistema de saúde, porque o que nós temos visto, né, gente? Muita coisa tem que mudar, né? Nós temos sempre que mudar, porque nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, então é claro que as políticas, enfim, os decretos, tudo isso vai se ajustando, se adaptando à necessidade daquele momento. Então é algo muito fluido, né? Não temos certeza de nada. Então a gente vai tentando ali se readaptar, se reorganizar e se reconfigurar para que a gente dê conta daquela demanda, daquela situação específica. E é claro, né, que todos esses aspectos vão refletir, como já tem refletido, no processo da educação. Porque a educação ela é tudo, né? É a base da nossa sociedade. A educação, ela vai, através da educação, através das escolas, dos professores, né, do ensino, que o aluno ele vai para o mercado de trabalho, ele alavanca a economia de um país. É na educação que a gente aprende os comportamentos ali sociais esperados, né, as regras. É na educação que nós nos tornamos cidadãos. Então, todos esses aspectos, eles estão relacionados à educação e eles se interrelacionam ao mesmo tempo, né? Não tem como a gente pensar num novo normal se a gente não pensar em mudanças, principalmente na educação, porque a educação ela vai ter que se reconfigurar ali, né, como já tem tido, para dar conta, né, para tentar se reestruturar a partir dessa mudança, né, em todos os sentidos do mundo, em todos os aspectos e esferas, né? Pode passar, por favor. Se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês podem me falar, por favor, tá? Eu vou indo mais devagar. Então, pensando aí na educação e na pandemia. A educação, desde o começo, foi alvo de inúmeros debates, né? Políticos, acadêmicos, científicos, e muitas dúvidas vêm à nossa mente o tempo todo, né? Desde o começo. São questionamentos que são incessantes, elas não têm fim, né? Porque quando a gente acha que a gente acertou, a gente precisa rever. Quando a gente conseguiu se adaptar a alguma necessidade, acontece alguma coisa, a gente precisa mudar, né? Então, a educação na pandemia, pensando num pós-pandemia, tem aí, né, inúmeras dúvidas e possibilidades, mas iremos lidar com desafios também, e até trouxe ali alguns desafios para a gente pensar. Mas eu lembro que no início da pandemia, principalmente, as principais dúvidas, pensando aí, né, em todas as modalidades do ensino, não só no ensino básico, mas também no ensino superior, aquele desafio enorme, né, de como atingir a carga horária do ano letivo, né, pensando que ficamos aí algum tempo se adaptando, vendo a melhor forma de continuarmos, né. Como que a gente vai promover aquela educação igualitária, com equidade, para a população, considerando a diversidade dos nossos alunos no nosso país? O que ensinar, né? O que é prioridade? Foi muito frisado sempre, né? Vamos pegar aí os principais conteúdos, vamos tentar trabalhar dessa forma. Mas, como é um exercício talvez novo,
né? A gente se deparou com muitos conflitos, mas o que é prioridade? Tudo é prioridade para a gente, professor, para o processo, né? Na nossa mente, a gente faz ali um esquema, né, um processo que ele é linear, né? Foi assim que a gente aprendeu. E aí a gente se deparou com muitas dificuldades de filtrar isso. O que são as prioridades, né? O que ensinar? Como planejar? Então, dentro desse novo, o que eu vou planejar? Como que eu vou fazer? Como que eu vou articular esses conteúdos com as competências e habilidades previstas pela BNCC de modo síncrono e assíncrono? Então, o que eu posso dar de forma síncrona? O que eu posso trabalhar de forma síncrona que eu sei que meu aluno vai ter autonomia para poder fazer em casa, né? E aí, será que eu conheço meu aluno? Será que eu sei o que ele passa? Será que eu vou conseguir atingir aqueles objetivos propostos no começo do ano? Que nós não sabíamos que isso acontecia, né? Então, a gente percebe aí, né, um começo de pandemia, em seu decorrer, que essas dúvidas foram cada vez mais aumentando, né? A gente vai se adaptando, propondo atividades, práticas, mas a gente não sabe se estamos fazendo como temos que fazer, né? Isso é uma angústia muito grande para todos nós, né, da área da educação, principalmente. Porque quando vê, já foi, né? Isso até foi algumas falas que vocês já falaram aqui, até acompanhando em lives, enfim. A preocupação é essa, né? É o tempo que não volta. Então, como utilizar, como otimizar esse tempo no processo ensino-aprendizagem, né? E aí, pode passar, por favor. Então, como saber as respostas dessas perguntas? Como será que a gente tem trabalhado? Será que a gente tem feito tudo o que deveríamos? Né? Ou afinal, né? O que temos que fazer? Né? Então, esse é um cenário totalmente novo. Pode passar, por favor, Ana. É um cenário totalmente novo e que tem que ser explorado cada vez mais. Né? E o que vai nos dar nortes, ou talvez referências para agirmos, pensarmos e fazermos mudanças, são as pesquisas. Né? Então, a gente percebe que na temática da educação, dentro desse contexto da pandemia, tem surgido aí inúmeras pesquisas, tá? Pensando no foco de pesquisa, tanto nacional quanto internacional, as pessoas têm buscado produzir artigos, né, enfim, debates, muitos, assim, livros eu já vi até, né, não são muitos ainda, mas já tem alguns livros que trazem aí a concepção dos docentes sobre esse ensino remoto emergencial. Então, eles trazem aí relatos dos docentes, percepções, como uma forma de compartilhar, de rever práticas, troca de experiências também, né? Práticas pedagógicas em tempo de pandemia, então, como que deve ser, talvez, como que a gente pode trabalhar, se renovar, né? Desafios e alternativas de ensino-aprendizagem também tem sido um foco bastante procurado aí, né? Uma pergunta de pesquisa bem grande. Como utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação no ensino remoto emergencial, também é um outro foco de estudo e tem sido aí alvo de pesquisas. E a saúde mental dos docentes, né, que na verdade é um tema que vem crescendo bastante na área acadêmica, né, enquanto psicóloga, pesquisadora, a gente vem percebendo aí, né, eu acredito que o adoecimento do docente, ele sempre foi um tema importante, sempre foi um tema muito pesquisado, porque a gente percebe realmente níveis de síndromes de burnout, por exemplo, né, entre outros, em profissões cuja o contato com o outro seja de forma direta, né, e também ali, muitas profissões, existem fatores estressores que podem ser percebidos como estressores, né, porque cada um percebe a situação de uma forma individual, né, e o que é fator estressor para mim pode não ser para o outro, mas algumas profissões, como, por exemplo, a área da docência, ela geralmente apresenta aí índices muito altos de adoecimento. Também é um tema que tem sido mais explorado agora com a educação, né, pensando em pandemia. E aí, né, que traz essas pesquisas? Essas pesquisas, elas, como são, a gente está no momento
assim, ímpar, né, elas ainda estão em desenvolvimento. Então, tem muitas pesquisas que estão em fase de coleta, muitas estão já em análise, outras pesquisas de revisão de literatura, né, discutindo mais teoricamente as implicações da pandemia na educação, porém, ainda estamos tentando entender, né, e é claro que internacionalmente o desenvolvimento, o investimento é maior, né, então existem muitos estudos internacionais que conseguem nos nortear ali, muito mais do que os nacionais, né, por falta de investimento. Mas a gente está tentando entender, né, a mensagem é, estamos tentando entender, e a gente só vai entender fazendo pesquisa. Né, por isso que é importante eu frisar o desenvolvimento científico como um todo, né, independente de pandemia, porque é a partir dele que as políticas são refeitas, né, a partir dele que existem reconfigurações, mudanças, as pesquisas que nos trazem aí como que tem sido e como fazer, né, independente da área. Então, eu sempre gosto de frisar isso. Pode passar, por favor, Ana. Então, essas perguntas que eu comentei agora de pouco, elas permanecem, né? Com a educação no novo normal, que é esse retorno aí, às atividades, talvez aí, né, semipresencial, e ensino híbrido, né? Essas perguntas podem até permanecer no pós-pandemia, né? É esperado, na verdade, que cada vez mais surjam dúvidas. Surjam dúvidas porque é totalmente novo, né? A gente tem que lembrar que nós não temos parâmetros, nós não temos repertórios, nem cognitivos, nem comportamentais construídos, né? Nós não tivemos a oportunidade de passar por isso antes para que a gente tenha uma referência, né? Então a gente não sabe como fazer. A gente não sabe e está tudo bem, né? O que a gente não pode fazer é ignorar a situação, né? Entrar aí num estado de negacionismo, que a gente tem que se readaptar, né? E a gente tem visto aí alguém no movimento, mas isso tem mudado bastante, né? Eu gosto de ser bastante otimista. As pessoas estão entendendo que a gente tem que se readaptar, temos que rever as nossas práticas, temos que rever aí, pensar em possibilidades para continuarmos, né? Continuarmos executando aí as nossas atividades. E a gente tem que entender, né, que a gente vai aprendendo no decorrer do processo. É muito difícil a gente ter ali uma certeza, algo que vai nos dar garantia de 100%, porque é totalmente novo, né? Então, eu acho que é aliviante para o professor, né? Eu acredito até enquanto profissional da saúde, que é aliviante, né? É tranquilo, eu acho que é importante você ter ciência, né? Você ter consciência disso, né? Das suas limitações também. Porque tá tudo bem eu não saber. Eu só não posso ficar parado, né? Fingindo que não está acontecendo nada. Eu acho que é importante eu ter isso como alívio, porque eu percebo que as pessoas na pandemia têm ficado ali mais vulneráveis, né? Por quererem tomar conta. Será que se eu sair assim, tal coisa, eu vou pegar o corona? A gente não pode ver o vírus. Então a gente fica com muito medo. Então, temos percebido, nós profissionais da saúde, temos percebido um aumento da sintomatologia, né, nas pessoas que já têm algum quadro de transtorno, né, pensando em saúde mental, e também pessoas, né, que não haviam ainda passado por algum tipo de crise, ou manifestado algum sintoma. Na pandemia, elas têm apresentado isso com maior frequência, né, então é algo que muitas vezes a gente vai vendo, vai tentando trabalhar ali, e a gente tem que ter essa consciência, né? Porque a gente se cobra muito, principalmente aí com relação à educação. Mas é importante eu também saber que eu tenho limites, né? Ninguém é perfeito, mas o que eu não posso é ficar parado, né? É negar essa realidade e não tentar me ajustar ou tentar promover práticas diferentes, tentar pensar ali em rever uma dificuldade talvez que eu esteja enfrentando, tentar mudar ali a minha forma de trabalhar, né? Eu acho que é importante sempre a gente ter em mente isso. Lembrando também que com ou sem pandemia, vocês sabem, né, que nós profissionais da educação, independente da modalidade de ensino,
nós temos um importante papel, né, a responsabilidade social e ética de sempre nos atualizarmos, né? Temos que rever nossas práticas, as metodologias que nós utilizamos, como que a gente faz isso, né? Como que a gente avalia ali um processo de ensino também, de aprendizagem, que ferramentas que eu utilizo. A gente tem que pensar naquela aprendizagem significativa que o Ausubel fala para a gente, né? Então, eu tenho que tentar incluir todos os meus alunos perante a realidade, trabalhar a partir das especificidades dele, garantir um ensino de qualidade e, ao mesmo tempo, rever ali as minhas formas de trabalhar, se elas estão ou não se adequando e trabalhando de forma assertiva e como esperado, né? Então, é importante também trazer isso. O professor, ele tem essa necessidade, acho que não só o professor, mas todos nós, enquanto profissionais, temos que nos atualizar, buscarmos conhecimento, visto aí também as características da nossa geração, né? Então, temos uma geração de pessoas totalmente diferentes de como nós éramos antes, né? Pensando aí na faixa etária escolar, temos crianças hoje que nós chamamos de nativos digitais. Então, essas crianças que já nasceram no mundo da tecnologia e o desenvolvimento delas e a forma como elas aprendem é totalmente diferente de como foi o nosso, né? Então, essa mudança da sociedade, pode passar, por favor, Ana. Essa mudança da sociedade, com certeza, como vocês acompanham, né, vocês já devem ter percebido que não dá para a gente manter as mesmas práticas que a gente mantém sempre, né? Então, pensando na atuação docente, só alguns pontos principais. O professor, ele é aquele mediador, né? Então, o professor, ele vai ser o facilitador do processo de aprendizagem. Ele vai proporcionar o espaço e ele é a própria ferramenta, né? Como já foi dito aqui no chat, que eu estava acompanhando. Ele é o próprio fazer, né? É as habilidades do professor, é a competência dele que vai promover a aprendizagem significativa. A tecnologia, todos os recursos que nós temos hoje são ferramentas para nos ajudar. Mas se ele não estiver preparado, se ele não estiver engajado naquela atividade que ele exerce, ele não vai conseguir vencer aí esses desafios que a sociedade da informação nos impõe, né? Então, pensar em papel de professor é mediar, é promover um ensino igualitário, estimular o estudante no processo de aprendizagem dele, que ele tenha autonomia, né? Então, proporcionar também espaços para que eles consigam desenvolver as inteligências múltiplas, o desenvolvimento integral deles e também a criatividade, né? Então, o educador, nos tempos modernos, né, na atualidade, ele não pode ficar preso à sala de aula, né? Independente de pandemia, acredito que vocês veem aí um movimento de metodologias cada vez mais híbridas, né, de ensino. Então, atividades síncronas e assíncronas já estava nesse movimento aí antes da pandemia, né? Então, muitas escolas vêm aderindo aí sistemas integrados. Então, o aluno sai da sala, ele vai fazer atividade online, tem o fórum de discussão, tem que entregar tal coisa, né? Tem um monte de coisas, metodologias, enfim, dá para a gente trabalhar de forma muito ampla, né? Então, é necessário que a gente pense em práticas que vão dar conta, né, que vão acoplar também essa realidade extra-sala, né? E que é o professor que vai conseguir ter essa visão e viabilizar também essas outras salas, né, essas outras oportunidades. Pode passar, por favor. Então, a sociedade que nós vivemos é a era da informação, né, a sociedade do conhecimento, e é uma sociedade que a gente se interage, nós nos comunicamos, a troca o tempo todo é de dados e informações, né, em formato digital. E as práticas, né, voltadas a ensino, enfim, né, todo o nosso contexto, o dia todo, acho que boa parte do nosso dia, a gente está em contato com as tecnologias de informação e comunicação.
né? Então, a gente tem que pensar também que a própria era, por si só, já demanda do professor uma busca constante por métodos inovadores de aprendizagem, né? De proporcionar um ensino cada vez mais diretivo, né, objetivo, e também que vá possibilitar um desenvolvimento maior para o aluno, pensando na relação que ele tem com a tecnologia, né? Então, hoje a gente vê aí adolescentes, crianças, que têm, desde muito novos, de 2, 3 aninhos eu acompanho, crianças que pegam um celular e conseguem mexer ali e sabem como funciona, o que apertar em que momento, né? E aí eu lembro que na nossa era, eu não sei, né, com certeza eu sou mais nova aqui talvez, mas eu lembro que eu fui ter meu primeiro celular com 15 anos, né? Então meu computador eu tive aí com uns 16. Então, hoje crianças com 3, 4 anos já sabem, né, mexer no tablet, sabe como funciona, e aí tudo isso vai impactar também na hora de pensar aí em proporcionar aprendizagem, porque algumas coisas vão chamar mais a atenção dos alunos e outras não, né? Por isso que a gente precisa entender, conhecer essa geração de agora, né, as implicações dessa sociedade, dessa era da tecnologia no desenvolvimento dos alunos, pensando em desenvolvimento humano mesmo, para que a gente possa entender também um pouquinho de como a gente pode fazer essas adaptações, né? Pode passar, por favor. Então, a sociedade da informação, ela tem algumas características, como o imediatismo, né? Então, tudo é para ontem, tudo é agora, o aqui, o agora. Apenas com um clique, nós fazemos muitas coisas, né? A fluidez, então, é algo que ele não é concreto, né? Ele não é único ou verdade absoluta. Então, a gente percebe em contato aí com as tecnologias, o tempo todo nas mídias sociais, percebemos transformações constantes em todas as esferas, pensando aí no mundo, não só no nosso país. Até o filósofo, o Bauman, ele chama essa era nova, né, de tecnologia, de modernidade líquida, porque a gente está em constante mudanças, né, oscilações. Então, a gente percebe aí que o que é válido, aquela informação, ela tem uma validade muito curta, né? O que é válido agora pode ser daqui 2, 3 horas não seja a mesma coisa, né? Então, a gente percebe aí uma geração de alunos, né, de jovens, com a superficialidade do saber. Então, a gente tem utilizado esse termo aí na área acadêmica para se referir àquele boom, né, aquele bombardeio de informações que as crianças, adolescentes, que nós todos temos o tempo todo, sobre tudo, né, em contato aí com as nossas mídias sociais, com as tecnologias, e aí que eu acabo sabendo um pouquinho só de tudo, né, e não é nada aprofundado. Então, hoje é tudo muito mais fácil para se ter acesso, porém, a gente fica aí, né, na parte mais superficial, porque não damos conta de saber sobre tudo aprofundado, né, devido a essa carga gigante de informações o tempo todo. E aí, só fazendo um link, tendo esse contato frequente com as tecnologias, esse bombardeio de informações, ele também é prejudicial à nossa vida, né? Então, enquanto psicóloga, eu vejo pessoas sofrendo muito, né, principalmente com transtornos de ansiedade e transtornos depressivos, por conta desse bombardeio, de não saber lidar. Muitas vezes as pessoas caem, né, são alvos de cyberbullying também, tá? Então, essa geração de memes, né, de figurinhas, enfim, tem aí deixa ali um cenário fácil para que isso aconteça, né? E aí a gente pensa aí nos nossos adolescentes, nossos alunos, e também o adoecimento, muitas vezes, por não saber filtrar, né? A gente percebe aí fake news, muitas vezes as pessoas, os adolescentes, elas têm dificuldade de identificar se aquela informação, se aquele dado se procede, né?
e aí acabam sofrendo em decorrência daquela informação, tá? Então, é algo também que a gente precisa entender. E, né, a sociedade da informação, ela facilita, muitas vezes, acaba até sendo um processo natural que nós tenhamos cada vez mais contato, né, que nós tenhamos o consumo, o comportamento de consumir mesmo as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, cada vez mais que surgem ferramentas, dispositivos arrojados, atualizados, a gente quer estar ali aprendendo, comprando, investindo, porque a gente tem essa cultura digital, né, muito enraizada, e a gente precisa aí, a gente tem essa necessidade, a gente sente que a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento aí, e ter ali sempre dispositivos e ferramentas atualizadas. Pode passar, por favor. E aí, pensando em tecnologias digitais, antigamente o termo era tecnologias de informação e comunicação, porém aí, a partir dos anos 90, foi aí surgindo as tecnologias digitais, e aí a gente acrescentou um D ali nessa nomenclatura, né? Mas as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas se referem a uma gama, né, de instrumentos, de tecnologias, de equipamentos, de programas. Então, aqui a gente está abrangindo software e hardware também, né? Veículos de mídias sociais, enfim, qualquer ambiente que proporcione um contato, um compartilhamento de informações e dados, né? Então, é uma interação direta, e a sociedade, ela acaba se tornando uma rede, porque ela vai se conectando. Todos estão conectados de alguma forma, através do uso constante dessas tecnologias. Então, a gente tem aí até referências, eu posso passar depois, quem quiser saber mais sobre o assunto. Os autores, os teóricos, falam que essa sociedade, ela se organiza em forma de rede, né? Sociedade em rede, tem outros livros bem interessantes sobre esse assunto. Então, a habilidade de compartilhar, de conviver nessa rede, nós chamamos aí de competência digital, né? Então, tanto o professor quanto o aluno, ele acaba tendo que desenvolver essa competência digital para que a gente consiga não só trabalhar, mas que a gente consiga viver aí no mundo atualmente. Pode passar, por favor. Então, eu estou trazendo alguns conceitos, eu não sei, talvez para alguns sejam novos conceitos, para outros estão apenas revendo, né? Eu tentei pincelar aí os principais pontos para a gente ir amarrando a nossa conversa, tá? Então, pensando na Base Nacional Curricular Comum e as tecnologias digitais de informação, eles trazem, né, esse documento traz que a competência digital é a capacidade de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, né? Então, está previsto na BNCC, né, que a gente consiga trabalhar com as TDICs, com os alunos, e desenvolver essa competência neles, né? Então, não é só utilizar. Hoje a gente percebe um consumo das tecnologias, mas com um enfoque maior em entretenimento, né? Eu acho que, principalmente antes da pandemia, o olhar que se tinha, até um debate que a gente faz na academia, né? Que o consumo das tecnologias sempre foi pensado em entretenimento, né? Então, vamos lá, fim de semana, estou cansado, vou assistir um filme, vou entrar no aplicativo para ouvir uma música. A gente sempre pensa em tecnologia para descanso, para momentos de prazer, de lazer, né? Porém, a gente tem aí, né, um movimento muito grande depois com a pandemia, e ele já, por si só, a própria sociedade da informação fez esse processo ser natural para todos nós, né? Então, foi algo que a gente foi passando ali, foi se adaptando. Perdão pelos barulhos.
E aí a gente acaba ali, talvez nem parando para refletir sobre isso. Mas a gente acabou agregando ali tecnologias, mas eu percebo que sempre de uma forma, pensando em entretenimento, né? Uma forma extra, como uma forma complementar ao ensino. Né? Não viabilizar o ensino todo por ele. Então, esse acaba sendo muito, né, o grande desafio do professor nos tempos atuais. Né? Antes a gente utilizava metodologias híbridas, né? Ensino híbrido pensando ali em complemento. Então, eu vou complementar uma aula, eu vou passar uma atividade tal, vou trazer um vídeo, vou fazer uma roda de conversa, vou trazer um caso para discutir com os alunos. A gente sempre pensava em complemento, né? E hoje o desafio é proporcionar, viabilizar a educação, processo de aprendizagem apenas pelas tecnologias, né? Então, é um movimento, é algo muito difícil, desafiador, e para todos nós. Né? Independente se é na educação básica ou no ensino superior. Nós lidamos com as mesmas situações, né, o mesmo público, e aí acaba sendo mesmo um desafio para o professor pensar em coisas, em fatores que ele não tem a dimensão ainda, porque é uma situação nova. Né? Então, acho que é importante frisar isso também. Pode passar, por favor, Ana. Então, no novo normal, né, aí pensando no contexto educacional pós-pandemia e as tecnologias digitais, a gente tem que tentar fazer o exercício, né, de tornar o analógico em digital. O professor ele pode criar, ele pode ser também um criador de tecnologias digitais, né, e não apenas um consumista das tecnologias. Nós próprios podemos criar processos, criar tecnologias, adaptar ferramentas à nossa realidade. Então, quando você faz esses ajustes, você está criando, né? E aí a gente tem que pensar em formas diferentes de trabalho para utilizarmos essas ferramentas, né? E não mudarmos não é que a gente vai minimizar o nosso trabalho a essas ferramentas, a esses recursos, porque jamais eu acho que jamais a nossa profissão, né, o docente, ele vai, como nós vimos aí, já foi até falado, né, Adano, não tem como substituir o papel do professor, não tem como, nós somos insubstituíveis, né? Porém, o que a gente precisa mudar é um método de trabalho, tá? Então, uma reconfiguração às necessidades da nossa atualidade, né? Mas jamais vai ter o mesmo valor, né? Jamais a gente pode pensar em substituir o papel do professor, porque é insubstituível, né? Nada adianta a gente ter aí uma gama, né, de ferramentas e tecnologias e ter todos os dispositivos de ponta o mais atual possível se a gente não souber utilizar e se o professor não estiver ali por trás daquilo tudo. Então, é importante a gente lembrar disso também. Porém, né, pensando em novas práticas que vão utilizar essas tecnologias, o professor ele tem que ter habilidade criativa, né? Ele tem que ter o exercício constante de autorreflexão, de buscar se atualizar, né, de conversar, de conversar com a direção, de buscar treinamentos, também do lado da instituição, né, proporcionar isso para o professor, né, possibilidades de capacitação, conseguir dar aquele suporte para o professor para que ele consiga executar ali com excelência suas atividades. E quando a gente pensa em novo normal, sociedade da informação e tecnologias digitais, nós estamos pensando em metodologias ativas e ensino híbrido, né, como já foi citado aí pela Dani também. Então, metodologias ativas é uma tendência, né, está até nos documentos do próprio BNCC, nas diretrizes de base comum curricular, enfim, né, da educação, que cada vez mais incorporemos metodologias ativas no ensino. Por tudo, né, por esse contexto próprio da sociedade da informação, da nossa geração de crianças e adolescentes, né, e adultos também, né, pensando no ensino superior. Tá? Pode passar, por favor. Então, metodologias ativas, só para a gente entender, né, acredito que vocês já tenham visto sobre, mas é um conceito muito amplo, porque ele engloba diferentes práticas em sala de aula. E o que tem de comum entre essas práticas
é que o aluno ele seja protagonista da sua jornada educativa. Então, ele vai ser mais ativo, né? O professor, ele sai daquele papel que nós vemos no ensino tradicional, que o professor é detentor de saber e o aluno ele tem que chegar ali, ficar passivo no processo, né, digerir aquele conteúdo, engolir, né, entre aspas, e depois mostrar isso de alguma forma, numa forma de avaliação, né. Ele inclui, né, metodologias diversas, então metodologias ativas hoje estão cada vez mais em desenvolvimento, até trouxe algumas referências como dica para vocês, mas hoje a gente fala de sala de aula invertida, de aprendizagem baseada em problemas, né, que é o PBL, design thinking, né, então formas diferentes de trabalhar ali aquele plano de aula, aquele plano de ensino, e que vão atingir objetivos cada vez maiores, dos que a gente talvez obteria, né, trabalhando no ensino tradicional. Né? Então, hoje nas instituições de ensino superior, existem aí, né, já há um certo tempo, práticas de metodologias ativas, né, discussões de casos, PBL, né, a maioria das faculdades de medicina tem ali porcentagem do curso em PBL, porque tem ali uma discussão e o aluno ele consegue visualizar aquele conteúdo na prática, né? Então a metodologia ativa, ela não fica só ali no embate teórico. A gente não fica só conversando sobre como fazer, sobre como pensar. A gente sai do ramo ali, a gente faz uma relação com o atual, né? A gente consegue acoplar, fazer um engajamento das disciplinas e, à luz daquelas disciplinas, entender aquele fenômeno na prática, né? É essa a proposta maior das metodologias ativas. Então, eu entender, por exemplo, um caso, vamos pensar num caso aí, vamos pensar num curso de medicina, né, que eu tenho a prática. Então, ali, naquele caso, aquela discussão do senhor chamado João, 50 anos, que chegou assim, 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 no pronto-socorro, que apresenta tais e tais sintomas, e tais estados e tal, né? Como que eu consigo pensar aquele conteúdo de anatomia que eu estou aprendendo? Né? O que tem de anatomia nesse caso? O que tem ali de psicologia naquele caso? De tudo que o aluno está aprendendo. Então, ele consegue fazer o link daquele conteúdo com a prática, ele consegue visualizar a prática daquele conteúdo e isso vai fazendo um link entre as disciplinas, né? É isso que é o mais legal, isso que é o inovador das metodologias ativas. E é isso que é a tendência, cada vez mais, que a educação básica siga. Né? Pode passar, por favor. Então, o ensino híbrido, nesse contexto de pandemia, né, que é a forma como nós temos trabalhado e a tendência para o pós-pandemia também. De acordo com alguns autores, o ensino híbrido é uma forma, né, é um programa educacional, é uma forma onde o aluno ele tem uma menor parte, né, mas ele é ativo ao mesmo tempo, porque ele vai atrás dos conteúdos, ele vai atrás do próprio processo, com o direcionamento, com as orientações do professor, né? Então, ele é livre, perdão, no tempo, no lugar, talvez no caminho que ele vai atingir. Porém, o professor ele está ali, né, dando as diretrizes, ensinando, trazendo para ele as orientações de como ele deve fazer. Né? E aí a gente mescla, geralmente, o ensino presencial e o ensino online. E essa é a nova tendência. Na verdade, já é um movimento, né? Como a gente já tem visto, cada vez mais as escolas, principalmente as particulares, né? Acabam comprando sistemas integrados para proporcionar essa vivência extra-classe para o aluno. Porém, aí estamos pensando numa realidade ampla, né? De educação. E é provável, muito provável, que isso se permaneça, né? Esse ensino remoto, com atividades práticas, algumas atividades presenciais, e a gente chama isso de ensino híbrido, né? É híbrido porque é a mescla dos dois. Pode passar, por favor. Pessoal, esse material vai ficar com vocês também, viu? A coordenadora, né? A Dani, a Ana Helena, elas já têm esse slide e depois eu autorizo o compartilhamento. Eu acho extremamente importante que vocês tenham esse material. É só uma pincelada, né, de cada coisa, né? Porque é um tema muito abrangente, mas
vocês depois vão poder consultar, buscar livros, enfim. Pode passar, por favor, Ana. Então, a gente percebe, então, através das metodologias ativas, o ensino híbrido ele consegue proporcionar processos de aprendizagem que consiga dar conta, né, que consiga se enquadrar, né, levar em consideração essa realidade digital que nós vivemos. Então, um ensino híbrido, ele vai utilizar metodologias ativas, porque o aluno que é o protagonista, o professor, ele sai daquele papel de detentor, de só ele retém, só ele vai passar as diretrizes, e o aluno, ele é passivo, não, né? Aqui, o professor, ele vai orientar, ele acaba sendo uma figura mais de orientação, de tutoria, né? A gente chama geralmente assim, ele acaba sendo o tutor do processo de aprendizagem, né? Não que isso vai minimizar o papel dele ou a importância, porque não vai, jamais. Mas ele vai deixar o aluno, através do espaço que o professor vai criar, o aluno ele vai desenvolver habilidades incríveis ali e que vão trazer resultados surpreendentes, não só para aquele aluno, mas para o outro também. Porque depois, muitas metodologias ativas, geralmente, né, tem a troca depois, tem a avaliação entre os pares. Então, o aluno avalia o professor avalia aluno avalia aluno, né? Tem a troca, tem depois ali daquele processo, né? Tem rodas de conversa, tem rodas de discussão. Então, todos participam do desenvolvimento de todos, né? Então, o professor, ele tem que possibilitar, ele tem capacidades para proporcionar e também fomentar esse processo formativo, né? Então, tanto as metodologias ativas quanto o ensino híbrido, ele vai ressignificar a forma de ensinar, né? A nossa prática pedagógica. Ele vai ensinar os alunos a serem seus próprios aprendizes. Porém, nesse processo, o centro do ensinar é o professor. O aluno, ele vai ser ali aquele que vai ser o ativo no processo, que vai participar ativamente da sua formação e contribuir também para a formação do colega. Porém, é o professor que tem que viabilizar essas vias, ele tem que pensar em como fazer isso e proporcionar o espaço. Pode passar, por favor. Só para a gente ilustrar um pouquinho disso, né? Então, o ensino tradicional, o que nós geralmente crescemos, né? Que é o ensino que vem aí sendo modificado, que é onde geralmente o aluno ele lê, ele escreve, ele observa. Então, é um aprendizado que o aluno ele assume uma postura passiva, né? A porcentagem de aprendizagem é muito inferior com relação aos métodos ativos. Então, quando o aluno ele ouve, ele vê, ele discute, ele pratica e ele também ensina, ele aprende muito mais. Aquele aprendizado significativo que nós vemos com Ausubel, né, que ele traz, ele se torna mais ágil ali, ele acontece com mais eficiência, porque o aluno, ele mesmo vai direcionando os caminhos da aprendizagem dele, né, proporcionados pelo professor. Então, como ele é ativo no processo, a chave, né, ele vai atrás, ele busca, ele explora as temáticas, enfim, o que está sendo proposto, ele consegue agregar um sentido muito maior do que se ele só lesse, do que ele só absorvesse ali por uma outra pessoa, né? Então, é uma tendência aí muito válida. Eu acho que a gente tem que sempre pensar o quanto o nosso aluno ganha, o quanto nós temos que modificar as nossas práticas para agregar metodologias ativas. Pode passar, por favor, Ana. Então, pensando em desafios, para a gente já ir fechando, né? Quais seriam, talvez, os mesmos desafios que vocês já se depararam, né? Nós, professores, né? E quais, talvez, novos que possam surgir no pós-pandemia, pensando na educação? É claro que nós continuamos com aquela dúvida, né, de como estamos fazendo, se está certo, se não está. Muitas vezes temos que nos preparar, então a gente sente ali talvez uma incipiência, às vezes, de habilidades e de conhecimento também para poder proporcionar esse ensino híbrido e metodologias ativas,
Por isso que é importante essa autorreflexão e essa busca constante por conhecimento por parte de cada um de nós, né, para que a gente consiga se readaptar às demandas desse contexto pós-pandêmico, pensando não só enquanto professores, mas também as famílias e alunos. Eles têm aí ainda, né, essa falta de preparação, porque, como eu já disse, é um contexto totalmente novo, não tínhamos parâmetros, e tá tudo bem a gente não saber. A gente só precisa não achar que a gente tem que aceitar isso e não fazermos nada, tá? Porque aí a gente já está deixando a desejar aí, pensando na nossa ética, enfim, nosso papel. A gente tem que sempre buscar mudanças e adaptação, né? Em planejamento de ensino, em planejamento de aulas, pensando aí, né, que objetivos proporcionar, que métodos, que habilidades e competências e quais são os conteúdos prioritários. Com certeza isso vai continuar sendo um desafio para todos nós, né? Mas a gente tem que tentar sempre ir se aperfeiçoando. Então, ter aquele momento ali no final do bimestre, no final do semestre, falar, poxa, o que não funcionou, o que funcionou, o que eu tive bastante resultado, que aluno que talvez ali por alguma questão eu tenho que dar uma atenção maior, eu tenho que rever minha prática, pensando aí nas diversidades dos nossos alunos, né? Alinhar isso com a coordenação. Então, é muito importante que a gente tenha aí sempre o respaldo da nossa coordenação, da nossa instituição. Adaptação contínua sempre vai ser um desafio, né? Então, a gente está sempre ali se adaptando às mudanças, tanto de âmbito político, quanto no contexto geral, proporcionado pela pandemia. Continuaremos, muito provavelmente, parte do nosso trabalho como home office. O professor, ele trabalha mais em casa, né, do que na própria instituição, né? Eu acho que dar a aula é cereja do bolo, né? É a ponta do iceberg. Tudo o resto a gente faz sempre em casa. Então, o professor, ele sempre trabalhou com home office, na verdade, né? Pelo menos esse é meu ponto de vista. A gente sempre teve que pensar em trabalhar, sempre desenvolvemos nossas atividades muito em casa, né? A aula a gente vai ali dar o toque final, né? É onde a estrela vai brilhar, né? Pensando de uma forma mais romântica. Mas a gente sempre trabalhou, e ainda agora, ainda mais, né? Então, no ensino remoto, temos aí que nos depararmos com contextos, com fatores que não tínhamos que lidar antes, mas que a gente tem aí buscado formas de proporcionar isso, né? E a adesão dos alunos, a gente percebe, né? Pelo menos eu vi dessa forma, só um minuto. Realmente, no começo, teve uma dificuldade de adesão dos alunos, acho que de todos nós, né? Não sabíamos como começar, como proporcionar isso. Talvez esse movimento, né? Talvez a dificuldade do aluno aderir ao ensino remoto, ao ensino híbrido, seja difícil para ele por questões pessoais, né? Socioeconômicas, como, por exemplo, a falta de estrutura física, né? O acesso à internet, às tecnologias também, muitos não têm essas possibilidades. Muitas vezes também o próprio ensino, como nós, sabendo aí da importância da atuação, do vínculo, de afeto entre professor e aluno, e o desafio de passar esse afeto, né, de manter esse vínculo por trás de uma tela, é muito desafiador, né? É insubstituível o papel do professor ali frente a frente com o aluno, mas muitas vezes acaba sendo desmotivador para o aluno também esse ensino remoto. Então, talvez continuemos tendo que buscar formas de fazer nossos alunos se sentirem motivados a participarem do processo ativo deles, de ensino. Pode passar, por favor. A questão da educação inclusiva e a educação especial, frente aos embates que nós temos tido de diversas ordens, né? Nem vou entrar nesse mérito, né, nesse ponto aqui, porque eu acho que é algo de outra discussão, mas pensando aí nas políticas, né, pensando nos direitos das pessoas, algo que tem sido um grande desafio, pensando também no público da educação especial, né, os alunos que demandam atividades, que demandam atenções diferenciadas e que muitas vezes pelo ensino remoto não tem sido realizada da forma como eles necessitam, né? Então, com certeza,
continuará sendo um desafio, assim como já é. A questão da saúde mental e implicações da pandemia, como já foi dito. Então, os professores, enfim, adolescentes, crianças, têm demonstrado aí, né, maior preocupação por estarem mais vulneráveis essa questão da saúde mental. Então, a gente tem que buscar formas de trabalhar que sejam talvez mais sadias e que a gente consiga lidar e que a gente consiga ficar bem, né? Sabemos também buscarmos autoconhecimento e buscarmos também ajuda. Então, se você está sentindo que você não está conseguindo lidar com as suas demandas, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, a gente, né, profissional da saúde, nós estamos aí, busque um profissional, busque um terapeuta, né, busque um psicólogo que vai conseguir te proporcionar ali, te ajudar a desenvolver habilidades para que você não só consiga lidar com momentos difíceis como este, mas também como outros, né, que podem ser percebidos como desafiadores. Lacunas de aprendizagem, a gente sabe que esse ensino que nós estamos proporcionando, estamos fazendo o melhor de nós, dando o melhor, tenho certeza que todos nós estamos, porém a gente sabe que, como é um processo adaptativo, né, e como temos todas as outras questões que não dependem do professor ou da escola, né, ou do processo de ensino, ficarão lacunas, né, ficarão lacunas de aprendizagem. E aí, nesse ensino híbrido, como dar conta dessas lacunas, né? Como trabalhar o que eu tenho que trabalhar aquele ano e dar conta, talvez, né, e retomar essas lacunas que foram ficando no decorrer desse ano. Então, é um ponto que nós temos que pensar, né, e proporcionar também para o aluno. Capacidade de autoaprendizagem, então o aluno ele ser o próprio protagonista do seu desempenho, né, da sua aprendizagem. A capacidade de gestão de tempo e organização das atividades, conciliar demandas pessoais, escolares e profissionais de todos nós, não só os professores, também mas alunos e famílias, né? Então, o próprio ato de trabalhar em casa, o home office, o homeschooling, né? Então, esse ensino remoto, a criança, o adolescente, nós todos, muitas vezes temos que nos deparar com barulhos, com falta de ambiente adequado. Muitos pais trabalham e aí deixam os irmãos pequenos com os outros maiores, e aí como que esse irmão vai ter aquela aula, cuidar da casa, cuidar do irmão, né? Entre outros desafios que a gente sempre percebe, né? A questão do desemprego, com certeza, vai ser um fator estressor ali para todos nós. Nem vou entrar também, porque já fica bem abrangente. Políticas, então políticas que variam o tempo todo, por conta da nossa sociedade, né, implicações do vírus, né, essa incerteza de como fazer, também vai ser um desafio para a gente se readaptar sempre ao que está sendo pedido. Pode passar, por favor. Eu já estou encerrando, pessoal, eu sei que vocês têm um compromisso agora às 10, né? A questão da cibersegurança, que é o próprio contato com as mídias, com as tecnologias, nossos dados acabam se compartilhando. Muitas vezes a gente preenche formulários na internet para usar recursos, nossos dados acabam indo, né, a gente não sabe onde. E aí também é um desafio para o professor de ter esse controle e de também saber ali, né, o que vai acontecer com os dados. Segurança, plataformas digitais, a interação escola-família, estabelecer processos criativos que não sobrecarreguem nem o professor e nem o aluno, também vai ser um desafio, né? Pode passar, por favor. Aqui eu já até falei, eu acho que eu vou pular, né, essa questão de proporcionar espaços extra-classes, pensando no ensino híbrido, não só na forma de ensinar os conteúdos, mas também de avaliar os alunos, avaliar o processo de aprendizagem e também avaliar a atuação docente. Tá? Pode passar, por favor. E aí, aquele pensar, né, eu trouxe aí essa fala do Gouveia, o saber fazer, o saber estar, motivar e aprender, a gente sempre vai tentar refletir sobre esses eixos, né? Foco no aluno, o que é motivador para ele, o que eu consigo proporcionar, o que eu tenho que mudar, né? O que eu tenho que fazer ele explorar,
O que eu tenho que fazer meu aluno cooperar, colaborar? E aí a gente já está falando de uma aprendizagem ativa, né? Quando a gente fala no aluno fazer e explorar, levar a cooperar e colaborar, a gente está falando de uma atuação ativa por parte do aluno. Pode passar, por favor. Algumas possibilidades, algumas dicas, né, aí talvez, que eu fui pensando a partir do que a gente vai estudando para as escolas, né. Conhecerem a realidade de sua clientela por meio de pesquisas, formulários na internet, ligações ou visitas agendadas com as escolas, com as famílias, perdão. Então, tentar entender como que a família tem ali acesso às tecnologias, quais são as dificuldades enfrentadas pelas famílias, e, consequentemente, com os alunos, fazer combinados com essas famílias para ter ali uma comunicação, um processo de trabalho melhor, mais efetivo, né? Acho que tem alguém que está com o microfone aberto. Professor José, por gentileza, o senhor pode desligar o microfone e fechar o áudio, por favor? Professor José, está dando um pouquinho de interferência. Obrigada. Obrigada, professor. Acho que o senhor foi meu professor. Mas depois a gente conversa. Então, nessa realidade de escolas, né? Então, tentar entender, porque tem alunos que podem ter, muitas vezes eu percebo que algumas escolas utilizam ali Facebook, páginas para poder postar avisos, chamar pais para reuniões, enfim. Porém, tem alunos que não têm acesso a Facebook, a informação não chega, né? Então, eu acho que é interessante ter um outro tipo de contato, ligação, agendar uma visita com esses alunos, com essas famílias, né? Conceder suporte técnico acadêmico aos docentes, como sempre, né? As escolas já dão, mas eu acho que isso é importante frisar, né? Que esse suporte vai ser diferenciado, pensando nas metodologias ativas, ensino híbrido, o docente acaba tendo que ter ali outras ferramentas de trabalho. Estabelecerem meios de comunicações diretas, né, com professor, aluno e família, estipular a melhor forma adequada ali para aquele contexto, e aí cada escola é de um jeito, né, cada clientela tem as suas características, então estabelecer grupos, talvez fora da escola, representantes em cada sala, então um pai e uma mãe ali, ou um só ali vai ser o representante de turma e ele vai levar a informação da coordenação para os alunos, para as famílias. Muitas vezes é uma estratégia já utilizada, mas que a gente pode tentar usar isso de forma mais assertiva. Realizar reuniões frequentes, seguindo os protocolos de saúde, ou realizar também videoconferências, tanto com os professores quanto as famílias. Estimular, proporcionar a formação continuada da equipe escolar. Então, nesse contexto novo, assim como hoje, né, é uma formação. Então, que sempre tenham práticas voltadas a isso, para ambientalizar e instrumentalizar o professor e a equipe escolar de como trabalhar com esse pós-pandemia. Realizar também encaminhamentos que a equipe escolar percebe que é importante, né? Então, aquele aluno que não tem acesso, aquele aluno que a família os pais, né, a família perdeu o emprego, e aí a gente sabe que se a gente pode ajudar, né? Então, realizar encaminhamentos à saúde, assistência social, temos aí os órgãos responsáveis na cidade, eu acho que a escola poderia também ajudar nesse aspecto, pensando aí na minha profissão, né? Criar espaços extra-classes, né? Ali algumas dicas, talvez oficinas, lives, eventos estilo drive-thru, para alguma forma que a escola veja que é eficaz, eficiente para aquela realidade, mas que vai fortalecer, que vai constantemente fazer a manutenção daquele vínculo escola, família e corpo docente, né? Porque esse vínculo não pode se perder jamais, porque a gente vai voltando, né? Ensino híbrido, a tendência é que se tenha sempre metodologias ativas e formas extra-classes de trabalho, mesmo que a gente volte aí a 100% atividades presenciais. Mas eu acho que é importante a gente também retomar ali e proporcionar esse vínculo, né, manter ele, porque vai facilitar a adaptação de todos nós. A gente sabe que quando o aluno entra na escola, tem um processo de adaptação muito grande. Então, a gente vai ter que passar por isso de novo. Então, aquela quebra de gelo ali, o professor retomar aquele laço afetivo, aquele vínculo com o aluno,
que é importantíssimo para a aprendizagem, porém a gente tem que tentar pensar em formas que vai sempre fazendo manutenção desse vínculo já formado. Pode passar, por favor. E os professores, né? Algumas possibilidades. Ter acesso a essa realidade dos alunos, por conta aí dos dados escolares, ou de relação direta, conversar com a família, se tiver ali a possibilidade. Buscar a formação continuada, estabelecer meios de comunicações diretas e efetivas com seus alunos, famílias e escola, frequentar as reuniões e atualizar-se sempre sobre os acontecimentos de forma integral, né, da escola, da comunidade, das políticas, levar as dificuldades relacionadas à atividade laboral para a coordenação responsável. Então, tá se deparando com uma dificuldade? Você está tentando se adaptar e não está conseguindo? Leva isso para a coordenação, conversa com a sua diretora, veja ali possibilidades na troca, na conversa, você tem um respaldo maior, né? Apontar à coordenação possíveis necessidades de encaminhamento das famílias à rede. Então, quando você, professor, vai percebendo que aquele aluno não tem acesso a alguma coisa, está acontecendo alguma coisa que ele não está participando, ele não está fazendo, ele tem relatos preocupantes, né? Muitos professores têm relatos de alunos sobre, por exemplo, né, entre outros, sobre comportamento e intenção suicida, né? Então, eu, enquanto professora, às vezes percebo, eu já converso, encaminho, né, olha, vai buscar uma ajuda, conversa com a família, né? Então, eu acho que isso também o professor pode fazer, não que seja primordial, mas que é o aluno, a gente tem que olhar para ele como um todo, porque tudo vai implicar na aprendizagem, né? Então, proporcionar metodologias ativas a partir do ensino híbrido, entre outros, né? E 3 pontinhos eternos aí, porque a gente sempre vai ter ali coisas para a gente ir adicionando, conforme as pesquisas forem sendo desenvolvidas, conforme a gente for vivenciando aí a prática do pós-pandemia, nós próprios vamos criando nossas formas de pensar e agir. Pode passar, por favor. Algumas indicações de livros, como eu comentei, livros excelentes, tá? Indicações também de recursos materiais, esses livros aqui eu tenho alguns, inclusive, muito bons, dão várias práticas, é um livro muito prático esse, por exemplo, o primeiro, ele dá a atividade, ele dá um modelo, ele dá o objetivo que o professor vai atingir, como fazer, é como se fosse um guia mesmo, e ele dá até o nome do aplicativo, da ferramenta, ele dá planilhas para o professor usar. É um livro espetacular, gente, muito legal, tá? Comprem, eu acho que é acessível o valor, tem na internet, e vocês vão inovar aí a prática de vocês, com certeza. Pode passar, por favor. Só um título de curiosidade, com certeza tem muitas outras, mas eu trouxe algumas ferramentas, né, alguns recursos digitais que vocês podem ir agregando na prática de vocês. Então, tem o Padlet, tem aqui links do Padlet, né, tem um tutorial também para utilizá-lo, o Mentimeter, com certeza vocês já conheceram em alguma reunião, mas só colocando aqui os links, dando a importância que eles também podem viabilizar essas aprendizagens. Pode passar, por favor. WordWall também, tá? Dá para formar quebra-cabeças, na caça-palavras, essa ferramenta é muito bacana. Pode passar, por favor. O Google Conquer também, ele cria flashcards, você pode proporcionar uma tarefa para o aluno criar ali o mapa conceitual dele, o flashcard dele, então ele vai ser ativo, né? É aquele movimento maker, né, que nós vemos aí, ou aquele make yourself, né, que a gente vê na internet. Então o aluno ele vai fazer por ele mesmo, atividades muito práticas, muito lúdicas, são bem a cara aí das metodologias ativas. Tem quiz também nessa ferramenta, muito bacana. Pode passar, por favor. As ferramentas do Google, que nós já sabemos, né, mas só para pontuar aqui, o Google Classroom, o Google Docs, o podcast do Google, tem as reuniões do Google Meet, Google Drive para formar as pastas, acho que a maioria tem utilizado bastante, né, planilhas, formulários para fazer pesquisas, então você gera um link com as perguntas para encaminhar para a família, por exemplo, para o aluno, dá para fazer prova, né, processo avaliativo pelos formulários do Google, eu uso bastante na minha aula. Hangouts, que são grupos que você pode adicionando ali os alunos e formando bate-papo, dá para fazer fórum através do Hangout, então você pode jogar um tema ali para o aluno
sobre aquela aula e fazer um fórum de discussão sobre o tema e pontuar, né, dar nota de participação. Aí eu já teria que alinhar com a coordenação, mas eu acho legal essa questão da participação, de reforçar isso para o aluno, entre outros, né? Pode passar, por favor. Eu acho que era isso, gente. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a formação de vocês, para a prática de vocês. Eu trouxe ali alguns tópicos que eu considerei importante, conversando aí com a coordenação, né, com a direção, do que seria interessante trazer. Mas essa palestra, ela não é o limite, né? Ela não acaba aqui. Então, eu acho que a busca constante, a atualização, formas sempre, né? Eu acho que é muito interessante também esse espaço que a diretoria proporciona para vocês, eu acho extremamente importante, que é aquela coisa, né? É aquele momento que o professor, ele busca a informação, ele busca a troca de experiência, o respaldo e também mantém esse vínculo tão importante entre a equipe escolar. Está aqui meu e-mail. Queria agradecer a atenção de todos e todas, e eu estou à disposição, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma consideração. Só pode passar, por favor, tem só as referências ali, se vocês quiserem, são livros, assim, espetaculares, tem alguns artigos também, recentes, sobre o tema, que eu usei para fazer a apresentação. Acho que só tem mais um slide. Se quiser passar, por favor, ali. Tá? Aí fiquem à vontade de fazer a busca e também de serem os protagonistas do próprio processo de trabalho de vocês. Obrigada, pessoal. Jennifer, muito obrigada. O chat aí está demonstrando aí todo o reconhecimento dos professores que gostaram demais da sua apresentação. Nós aí da diretoria de ensino, mais uma vez, em nome da dirigente, Carla, da diretora do núcleo, Ana Helena, de todos os PCNPs, olha, a gente só tem que agradecer você pela sua prontidão, pela maravilhosa explanação que veio de encontro realmente a tudo aquilo que a gente tem falado com os professores desde o início da pandemia, nas ATPCs, você só ratificou e acrescentou, né? Acrescentou muito mais com competência técnica aí, essa questão que a gente vem abordando. Então, muito obrigada de coração, Jennifer, pela sua brilhante apresentação. Viu? Os professores aqui no chat estão te elogiando muito. Tô lendo. Muito obrigada, viu? O prazer foi meu. Realmente, eu acho que tentei trazer ali, mas com certeza tem muito mais que poderia ser trabalhado, abordado, porque esse assunto tem uma amplitude enorme, né? Mas que a gente ali, nas possibilidades, estou aberta a novos convites, tá? Saibam disso. Você foi muito pronta, né? Atendeu o nosso convite, assim, de maneira muito generosa, né, Ana? Sim, obrigado, Jennifer, pela participação, obrigado, Dani. Eu só gostaria de solicitar aos professores que façam rapidinho a avaliação da TPC e que amanhã também nós estaremos aqui de volta. A Jennifer vai estar junto novamente, só esclarecendo um probleminha que aconteceu com o MIT. O MIT, a partir de hoje, ele não tem mais capacidade para 250 pessoas. Então, alguns professores não conseguiram entrar, e para amanhã nós vamos estar trocando a sala, não faremos mais pelo MIT, nós usaremos outra ferramenta, e eu vou estar encaminhando o link de amanhã para os professores coordenadores, para a equipe gestora, devido a esse problema do MIT que nós conseguimos detectar ainda agora de manhã, tá? Gente, muito obrigado a todos os professores. Jennifer, muito obrigada, até amanhã, um bom dia para todos. Obrigada, pessoal, até amanhã. Obrigada mesmo pela oportunidade, a gente se vê mais uma vez amanhã. Um abraço a todos e todas. Obrigada, Jennifer. Um bom dia, professores. Bom dia, pessoal. Um beijo a todos. Tchau, tchau.